Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos inspirem. Para que todos nós possamos ter uma boa compreensão no estudo de hoje, que os nossos mentores da Casa GESCOM possam estar presentes, os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, as pessoas que vêm encarnadas e desencarnadas, atrás de um pouco de aprendizado, que todos possamos ser iluminados nessa noite, com a compreensão necessária do assunto de hoje, que é sobre a lei da liberdade. Esse estudo ele está sendo feito pelo GESCOM, Casa Espírita de Pirapora, para o Brasil, né? Vamos lá, são 30 minutinhos. Boa noite Marilene, boa noite Nilva. Bom, para aqueles que já chegaram e os que ainda vão chegar, né? Que Deus esteja com todos vocês nesse momento. O assunto então é a lei da liberdade. É um assunto inspirador, como a Valquíria falou, porém ele é um assunto complexo, é um assunto grande. Você pode dividir ele em várias etapas de estudo. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre todas essas etapas, mas existe no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, né, o assunto da lei da liberdade. Nós temos a liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, o livre-arbítrio, fatalidades, conhecimentos do futuro e o resumo no final. Mas nós vamos dar uma explanada no assunto completo hoje, né? Para quem, se é que alguém está entrando pela primeira vez hoje, Isabela, boa noite. Essa ferramenta do Instagram, só vocês me ouvem, né? Então eu não tenho como ouvir vocês. Mas vou tentar fazer perguntas para vocês pensarem. Vamos pensar, não só durante a palestra, mas depois da palestra. Vamos pensar nesse assunto. Até onde vai a nossa liberdade? Temos ou não temos liberdade? Né? Quais são os direitos da nossa liberdade? Existe destino, fatalidade para a nossa vida? Né? Boa noite, Carla. Bom, então é isso que nós vamos ver agora. Vamos começar falando sobre a liberdade natural. Para quem quiser adentrar nesse assunto, é capítulo 10 do Livro dos Espíritos, tá? Então, foi perguntado aos espíritos se há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade total, uma liberdade absoluta. Então, vamos pensar nisso, né? O homem, ele, em alguma posição, em algum estado neste planeta, ele pode gozar da liberdade total, absoluta, né? O que vocês acham? Os espíritos nos respondem: não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. O que eles querem dizer como necessitais do outro? Aonde acaba e aonde começa a minha liberdade? Ela acaba onde começa a do próximo. Então a gente não pode ter uma liberdade absoluta a partir do momento que o próximo também tem a liberdade dele. Então vai chegar um momento que eu posso estar infringindo essa liberdade dele. Por isso eu não tenho a liberdade absoluta. A gente não pode fazer o que quer, o que bem quer, com quem quer que seja. Porque todos têm direito à sua liberdade e ninguém absoluta, né? E aí, interessante a continuação dessa pergunta, que eles perguntam, mas e qual seria a condição que o homem pudesse gozar dessa liberdade absoluta, né? E aí o Espírito, ele, em poucas palavras, como sempre, né, eles nos falam: o eremita no deserto. Por que o eremita no deserto? Porque aí ele estará sozinho. Só ele e a consciência dele. Então, neste momento, ele tem a liberdade absoluta. Porque a partir do momento que você convive com outra pessoa,
não pode existir a liberdade absoluta, né? Porque existe a liberdade do próximo. Então é interessante isso. E nós temos obrigações com a pessoa, com a pessoa alheia. A gente não pode desrespeitá-la, a gente não pode passar de certos limites com as pessoas. Então você não tem a liberdade absoluta. Essa pergunta é da liberdade natural, tá? E aí, em seguida, vem o assunto escravidão, né? Justamente, a escravidão é o melhor exemplo quando a pessoa infringe a liberdade do próximo, né? A pessoa escraviza alguém, você obriga alguém a fazer o que você quer, você tira o direito de liberdade daquela pessoa, né? E aí perguntam, boa noite, Selmar, boa noite, Lucimeire. Então, a escravidão, ela é o melhor exemplo, entendeu? Do infringimento da lei da liberdade ao próximo, né? E eles perguntam aos espíritos se há homens destinados a ser propriedade de outros homens, ou se, devido a pouca consciência, pouca inteligência, ou pessoas limitadas, se essas pessoas elas podem, entendeu, ser escravizadas. Ele também pergunta sobre, o Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre os costumes, aquela aldeia que tem esse costume, aquela civilização que tem o costume de escravizar o próximo, né? É errado, você nasceu naquela aldeia, e aí você estará errando, se é costume de todos, entendeu? Os espíritos são enfáticos ao dizer que sim, a consciência sua, entendeu, é o seu guia. Então não importa se as pessoas ao seu redor, se o costume da sua civilização, entendeu, escraviza as pessoas. Mas você fazendo parte daquilo, você está infringindo a lei da liberdade, entendeu, de outra pessoa, né? Então a escravidão em nenhum momento, em nenhum exemplo, em nenhum momento da evolução da humanidade, ela foi correta ou será correta. A partir do momento que a civilização vai encaminhando para uma evolução, né, isso vai ser extinto. Como qualquer outro infringimento de lei na liberdade do próximo vai ser extinta, né? O respeito mútuo entre as pessoas vai predominar. Já melhoramos, já avançamos muito, e a tendência é avançar cada vez mais, né? A evolução caminha para frente. Então, em nenhum momento, a escravidão é um rompimento dessa lei da liberdade, né? Não importa a desigualdade social, moral, intelectual, entendeu? Não devemos, jamais. E a liberdade de pensamento, né? A liberdade de pensamento. Você é livre para pensar o que quer? Nós somos livres para pensar o que queremos? Os espíritos, eles nos dizem que sim. Pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece limites, não tem barreiras, o pensamento nosso. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-la. Mas, liberdade, entre aspas, porque tudo tem consequências, né? O pensamento mau, o pensamento bom, são duas coisas bem distintas. Então, você é livre com o seu pensamento, do mesmo modo que nós temos todos o livre-arbítrio. Mas liberdade não significa permissão para fazer o que quiser ou pensar o que quiser. Se pensamos coisas más, coisas ruins, com certeza nós teremos que colher esse pensamento ruim de alguma maneira, né? Da dor, do aprendizado, porque a evolução nos levará a não ter pensamentos ruins, negativos, né? Então você é livre, como nós temos o livre-arbítrio, mas não quer dizer que não há consequências, né?
Não estamos livres dessa consequência. O homem é responsável pelo seu pensamento? É a pergunta seguinte, pergunta 834, da Lei do Pensamento, capítulo 10, Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante a Deus. Então, esse pensamento bom ou mal que nós temos, nós vamos responder ele a Deus, né? De Deus, nada se escapa. Ninguém consegue ludibriar Deus. Minha irmã acabou de entrar, Bruna, boa noite. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo um estudo, Bruna, Lei da Liberdade, capítulo 10 do Livro dos Espíritos, tá? Pelo grupo GESCOM de Pirapora. Thelma, boa noite. Boa noite. Obrigado, Bruna. Então, nós estamos falando agora, neste momento, da liberdade do pensamento, né? Então, é no pensamento quando você goza da maior liberdade, né? Você pode pensar o que você quiser, mas não é livre das consequências de um mau pensamento, de um desejo mau, né? Então, a nossa liberdade sempre tem limites. E o livre-arbítrio? Eu adoro, cara. Essa parte merece uma palestra à parte para esse assunto, né? O livre-arbítrio. Jumeia, boa noite. Nós temos o livre-arbítrio? Isso realmente existe? Nós somos livres, né, para fazermos o que quisermos? Sim. Os espíritos nos respondem, sim. Você tem um livre-arbítrio, é um direito seu. Mas, como eu disse antes, do mesmo modo que no pensamento, nós não somos livres da consequência, né? Se você usar o seu livre-arbítrio para fazer o mal, né, para praticar o mal, ou a outros, ou a você mesmo, né, você vai ter que colher isso de alguma maneira, né? Então, a pergunta 843, os Espíritos nos respondem sobre se temos o livre-arbítrio ou não. Quem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, as pessoas gostam de falar assim, poxa, mas é controverso. Vocês nos dizem que lá em cima, antes de nascermos, programamos a nossa vida. Então, não existiria o livre-arbítrio, entendeu? Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Então, nessa questão aqui, os Espíritos nos deixam claro, com poucas palavras, como sempre, né, que sem o livre-arbítrio, nós seríamos uma máquina. O que é uma máquina? Né? Uma máquina é uma coisa sem vida, sem escolha, é uma coisa sem pensamento, é uma coisa, né, até onde nós compreendemos, né? Entendeu? Então, a partir do momento que você tem vida, entendeu? Você tem o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de pensar. É seu direito, né? Basta conduzi-lo ao bem, né, que você com certeza estará no caminho certo e colherá coisas boas. A partir do momento que a gente encaminha esses pensamentos ou o nosso livre-arbítrio para o mal, aí de alguma maneira você irá colher isso, né? O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Sim. Mas ele aprende a utilizá-lo de acordo com a idade, né? O bebê tem as suas necessidades, a criança de 5 anos tem as suas necessidades, né? A criança de 10 tem as suas necessidades. Então, a gente goza do livre-arbítrio desde o momento que a gente nasce. Mas o limite do nosso livre-arbítrio vai de acordo com a nossa evolução, com a nossa compreensão, com o nosso aprendizado, né? Você vai gozando de maior poder de livre-arbítrio a partir do momento que você vai evoluindo como pessoa, né? E esse livre-arbítrio, né, gente, é da mesma maneira que o contexto geral da palestra de hoje, né?
Nós temos o livre-arbítrio, mas dentro da lei da liberdade, a sua liberdade acaba onde começa a do próximo. Então isso serve para o seu pensamento, isso serve para o seu livre-arbítrio. Você pode utilizá-lo, mas a partir do momento que você infringe a vontade do próximo, você está rompendo a lei da liberdade, né? Então, tudo tem seus limites, né? Aí eu te pergunto, mas e um dia, será que um dia nós estaremos com uma total liberdade? Nós gozaremos de uma total liberdade? Entendeu? Nós seremos realmente livres um dia? O Emmanuel, ele responde de uma maneira muito simples, entendeu? Claro, o amor liberta. 3 palavras, o amor liberta. Mas esse amor que ele quer dizer é o amor a tudo. Não é um amor a um filho, o amor a um pai, amor à sua vida, amor às suas conquistas, entendeu? É um amor incondicional, um amor a tudo. Amor à vida, amor às coisas do dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia, amor até aos erros alheios. Né? Você tem que, a partir do momento que você compreende e ama aquela pessoa, você compreende que os erros dela estão dentro do limite dela. Né? E ela tem direito de errar, do mesmo jeito que você tem direito de errar. Né? Então, quando a gente aprende o amor incondicional, e isso acontecerá um dia, não neste momento de evolução nossa hoje no planeta, né? Mas um dia chegaremos lá. O amor liberta. Em poucas palavras, o Emmanuel ele nos mostra o caminho. Existe a liberdade lá no final, quando você aprender a realmente amar a tudo e a todos, né? Amar a vida, amar a Deus, amar as pessoas, amar os erros, amar o ar que você respira, amar a roupa que você veste, não na forma material e apegada, é claro, né? Mas amar a tudo, né? Os animais, as plantas, o amor liberta. E junto com o livre-arbítrio, né, em sequência, vem a fatalidade, né, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, o assunto fatalidade vem em sequência. Então, a gente pensa assim, né? Bom, então se você programa a sua vida lá em cima, antes de nascer, né? Então, você não consegue escapar do seu destino, né? Então, a nossa vida é uma fatalidade? Os espíritos nos explicam que não. Só existe 2 momentos na sua vida que é uma fatalidade. O seu momento de nascer e o seu momento de morrer, de partir desse mundo. Só os espíritos, né, amando de Deus, dos espíritos superiores, né, de toda essa organização da espiritualidade, permitem o seu nascimento e a sua partida, né, o momento da sua partida. Mas, claro, dentro do seu livre-arbítrio, você pode antecipar ou prorrogar essa partida sua no planeta. Eu posso me jogar na frente de um ônibus, né? Eu posso terminar com minha própria vida a qualquer momento, né? Aí está o seu livre-arbítrio. É uma escolha sua. Você vai colher depois, vai ter que resgatar, entendeu? Com certeza, mas é uma escolha sua. Mas então existe uma programação. E essa programação, ela pode ser modificada a todo instante. Neste momento. Então existe uma programação pré-determinada, uma tendência de você casar com a pessoa que você casou, de você ter os filhos que você teve, de você ter a saúde que você tem, entendeu? Mas você pode interferir em tudo isso, né? Você pode deixar o seu lado ignorante, entendeu? Estragar um casamento antes da hora. Você pode, com isso, interromper os filhos que seriam programados que você tivesse. Você pode interromper a sua vida.
Você está programado a ter uma vida saudável, mas por excessos de consumo tóxico, de bebida, cigarro, drogas, remédios, entendeu? Você vai estar antecipando a sua ida. Mas o momento da sua ida é programado por eles. E não tem como escapar. Por isso, os Espíritos nos dizem, só existe 2 fatalidades na sua vida. A hora que você nasce e a hora que você morre. E não tem como escapar. Está determinado que você vai morrer hoje, você vai morrer hoje. Você pode pegar avião, ônibus, esconder, dormir, você pode se trancar num quarto, mas seu coração para. Entendeu? O momento da sua partida, entendeu? É uma fatalidade. Apenas esses 2 momentos. Então, na sua vida, você pode prorrogar ou prolongar ou modificar qualquer coisa que foi programada antes de você nascer, né? E os Espíritos também nos dizem que na nossa evolução atual, quase todos nós, a maioria de nós, entendeu? Participa do início ao fim da sua programação para a sua reencarnação. Quase todos, né? Você participa, você escolhe o seu corpo, as doenças que você pode conviver com elas, você escolhe mais ou menos o tempo de vida que você terá no planeta, você escolhe as pessoas que você irá conviver. Por isso a gente gosta muito de dizer que o vizinho que está do seu lado não é por acaso. Todos estamos entrelaçados na teia da vida humana, né, que você participou da programação. Então, o vizinho que você gosta, o vizinho que você desgosta, o parente que você ama, o outro parente que você tem muitos problemas, tudo isso está programado para você conviver com essas pessoas, para resgatar ou para ajudar no resgate delas, ou porque elas precisam resgatar algo com você, né? Então a gente está enredados nessa teia. O professor que você teve na escola, o melhor amigo que você tem, como o pior inimigo, entendeu? Todas essas pessoas, elas estão programadas para você. Por isso, quando você passa na rua ao ir para o trabalho, por uma pessoa e dá um bom dia, aquela pessoa, pensa bem, ela não está ali por acaso. Você não cruzou com ela por acaso. O acaso não existe. Então, dê um sorriso para aquela pessoa, dê um bom dia com vontade, entendeu? Para o seu chefe mal-humorado, para a sua amiga invejosa, entendeu? Esses são exemplos negativos, né? Mas para todas as pessoas que você convive, pensa que cruzaram naquele momento na sua vida, não por acaso. Então, derruba as barreiras, abra um sorriso, conquiste as pessoas, tenha paciência com aqueles que dificultam a sua vida, com aqueles que lhe têm desprezo, com aqueles que lhe têm algum tipo de inveja, que não gostem de você por qualquer motivo que seja, porque muitas vezes é um resgate, muitas vezes é uma dívida que você tem com aquela pessoa, por isso ela tem aquele desprezo por você momentâneo. Então todas as pessoas que cruzamos, aproveite cada momento do seu dia, e cada pessoa que cruza por você, pois é um momento que você pode derrubar barreiras, é um momento que você pode conquistar, é um momento que você pode crescer e ajudar aquela pessoa a crescer também, com um simples sorriso. Já é muita coisa, né? Mas com paciência, com amizade, com caridade, né? Então tudo isso você modifica. Então a vida daquela pessoa está programada, a sua vida está programada, mas um sorriso modifica o dia da pessoa. Um simples sorriso, você está modificando o dia daquela pessoa. Então aquela pessoa está programada no dia dela, ela passar por problemas ou por felicidades, mas ela cruzou por você. Boa noite, Emília. Boa noite, família. Então aquela pessoa cruzou com você naquele instante, você modifica o dia dela. E ela, com aquele sorriso que você deu para ela, ela possivelmente vai conseguir ter um dia bem melhor do que ela teria.
Então, a todo momento nós podemos modificar, né, o nosso destino. Por isso a fatalidade é algo que não é cabível em nossa vida. A fatalidade é algo que não existe. Todos temos o livre-arbítrio, todos temos a liberdade, mas temos a consequência acompanhando ela, né? E todos temos uma programação de vida, né? Mas você tem em suas mãos como facilitar ou como prejudicar a sua caminhada. Então, a pessoa pode ter sido programada para ter uma vida mais difícil de todas. Ela pode ter sido programada a ter uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de falta de amor por parte de pai, de amigos. Ela pode ter falta de saúde, ela pode ter falta de tudo. Essa pessoa pode conseguir ser a mais feliz do mundo. Como você pode nascer com todas as facilidades, com todos os dotes, seja de beleza física, capacidade intelectual que você já carrega, você nasce num berço de ouro, você tem todas as facilidades da vida. Isso não é um prêmio, pelo contrário. Neste capítulo 10 do Livro dos Espíritos, eles falam uma frase bem marcante. O que você ganha como homem, você perde como espírito. Porque quem tem as facilidades da vida, isso é um obstáculo. Isso não é um prêmio, é um obstáculo. Você nascer com excesso de amor de pai. Puxa, tem excesso de amor de pai e mãe. Entendeu? Isso é um prêmio, você é merecedor desse prêmio? Não, isso é um obstáculo. Porque o dia que alguém tiver raiva por você, você talvez não saiba lidar da maneira correta. Você talvez não consiga assimilar o golpe de uma pessoa que lhe deseja o mal. Porque você foi cercado por tanto amor, né, que aquilo te aleja. Então, as facilidades da vida, o que você ganha como homem, você perde como espírito. Então, você nasceu num berço de ouro. Tem as melhores escolas, mas o que te faz querer estudar e trabalhar e ser alguém na vida se você tem tudo? Né? Então, olha o tamanho da dificuldade que é esse obstáculo. Você tem tudo. Então, por que acordar de manhã? Por que levantar da cama? Por que sair de casa? Entendeu? O que você quer? Você tem beleza física, todos te amam, todos querem você por perto, seja pelo seu dinheiro, pelo seu poder, né? Você nasceu numa família importante. Então, isso é um obstáculo enorme. Né? Então, essa frase dos espíritos é interessante. O que você ganha como homem, você perde como espírito. As facilidades da vida são obstáculos enormes. Né? Então, você não é merecimento. Na verdade, a gente não nasce para gozar de felicidade. Né? A felicidade é uma busca, uma busca incessante. Né? Todos programam a sua vida para resgatar algo, para superar algo, para aprender algo. Então, ninguém nasceu para ter as facilidades da vida. Então, e tudo é momentâneo. Você pode ter nascido com todas as facilidades e utilizar aquilo para o mal, aquilo pode ser tirado de você de uma hora para outra. Com certeza você não vai ser o primeiro nem o último a perder tudo da noite para o dia. Como aquele que nasce sem nada e que por extrema bondade e caridade as portas vão se abrindo para aquela pessoa, porque faz parte da lei natural, né? A lei da causa e efeito. Então a pessoa tem todas as dificuldades, mas a bondade, o amor, a caridade dela derrubou as barreiras das dificuldades e as portas se abrem. As pessoas te admiram, as pessoas querem você por perto, as pessoas querem o teu carinho, querem ter carinho por você, querem te dar carinho, né? Então, a gente conhece um exemplo aqui em Pirapora desse jeito, né? Uma pessoa simples, foi o primeiro que a gente conheceu, foi um anjo que colocaram na minha vida, né? Eu já falei isso na Casa Espírita de Escom algumas vezes, dessa pessoa, que é um homem muito humilde, que não tem nada, entendeu? Mas que ele
passa o dia com um sorriso no rosto. Não reclama de nada da vida dele. É uma pessoa que está sempre olhando para frente e vendo positivo. E ele não tem nada, nada. Ele é o faz-tudo do bairro. Ele anda com uma enxada nas costas. Ele limpa caixa de esgoto, ele capina lote, né? Ele é o meu anjo da guarda. Eu viajo, a minha casa fica nas mãos dele, meus bichos ficam na mão dele. E ele vem aqui em casa 3 vezes por semana, ele faz a limpeza do quintal. Então eu convivo com o anjo. Deus botou esse anjo na minha vida. É o exemplo, entendeu? Que Deus me colocou na vida. Isso é um presente, né? Então, quando eu olho as coisas que eu tenho, perto da vida que essa pessoa tem, que ele leva, eu sou muito rico. É merecimento? Não. É um obstáculo. Eu tenho que utilizar as ferramentas que me deram nessa vida para o bem do próximo, né? A gente tem que usar tudo que nos foi dado para o bem do próximo. E isso vai prolongar ou abreviar a sua vida, os seus atos, o que você faz de bom ou o que você faz de mal. Eu quero, está quase terminando o tempo, terminar contando uma história que está no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier e por o Valdo Vieira, né? Esse Hilário Silva, ele narra um fato, um caso real que aconteceu a uma pessoa encarnada chamada Saturnino Pereira. Né? Certa vez uma pessoa espírita, ele era espírita, quer dizer, eu não sei se ele é falecido ou vivo, então não sei se ele era, né? Ele é um espírita, uma pessoa muito atuante no bem do próximo. Uma pessoa que todos querem ter por perto, uma pessoa muito elogiada pelos que conhecem ele, né? E atuante no bem, na caridade. Ele, certa vez, veio sofrer um acidente no trabalho dele, que machucou muito o braço direito dele, que era o braço que ele mais usa, ele é destro, né? E ele foi parar no hospital. No hospital, os médicos recuperaram a maior parte do braço dele, mas ele perdeu um dedo. Veio perder um dedo. E ele ficou muito triste, entendeu? De ter passado por um acidente desse, né? Aquilo vai dificultar a vida dele, o braço dele que ele usava, vai atrapalhar no dia a dia dele, no trabalho, ou mesmo no que ele fazia no centro espírita, na caridade ao próximo. Aquilo ia causar certas limitações a ele. Então, é claro, como qualquer um de nós, existe um lamento. Mas o maior lamento era pelas pessoas que conviviam com ele. As pessoas não se conformaram, entendeu? Porque realmente ele era muito atuante. Então as pessoas falam, gente, como pode, entendeu? Uma pessoa tão batalhadora no bem, uma pessoa tão positiva, uma pessoa que só de chegar, ela causa aquele impacto de agradabilidade, né, no local. Essa pessoa veio passar por um acidente desse. Então existia aquele lamento. O lamento era geral, dele e principalmente das pessoas que o conheciam. Aí certa vez, ele no centro espírita, um médium, chamou ele e falou com ele. Falou assim, olha, Saturnino, me deram a permissão de lhe avisar o motivo dessa ocorrência na sua vida. Há 80 anos atrás, você vivia numa família de posses no litoral. E nessa família você tinha inúmeros empregados, e um dos seus empregados, que andava enfermo, com dificuldade de realizar a tarefa que você queria dele, você, com as suas próprias mãos, triturou o braço dele num moinho de engenho. E isso, quando você desencarnou, você lamentou por muito tempo lá em cima. Você reviveu a imagem
do seu erro por muito tempo. E aquilo lhe causou muito transtorno, muito mal. Então você programou para essa vida. Você programou para essa vida, perdeu o braço que você mais utilizava, que é o direito, destro, no seu trabalho. Que você predeterminou para você mesmo. Perdeu o seu braço no trabalho. Mas de acordo com o bem que você fez, desde que você conheceu a vida espírita, o caminho espírita, você modificou a sua história. Você era para ter perdido o braço, mas perdeu apenas um dedo, amigo. Deu por merecimento seu. Então é isso. Tudo aquilo que foi predeterminado para você, você pode prolongar, você pode abreviar, você pode piorar ou melhorar na sua vida. Né? E a liberdade sua, ela acaba aonde começa a do próximo. Eu bato muito na tecla lá no Centro Espírita sobre, poxa vida, então, e aquela filosofia que está errada, o fulano que fala que Satanás e não sei o que e tal, está errado, você não pode permitir. Mas por que não pode permitir? É a liberdade dele. Ele tem o direito de pensar o que ele quer. Né? E o espírita, ele carrega a bandeira de a gente não força ninguém a pensar o que você pensa, a gente não obriga ninguém a seguir o que você segue, né? A gente tem que respeitar os limites alheios, né? Os limites das pessoas. Então, até aí vai o seu livre-arbítrio, aonde começa a liberdade do próximo. Né? Então, eu espero que todos tenham compreendido o assunto. Para aqueles que forem entrando no decorrer da palestra, a gente estava comentando aqui que quando voltar à normalidade, quem sabe a gente não inclui definitivamente essa ferramenta do Instagram, para a gente poder estar fazendo palestra para o Brasil inteiro, né, pessoas de outras cidades participarem. Né? Meu nome é Igor Rolebar Cardoso Ferreira, do Centro Espírita de Gesconde, Pirapora. Né? E eu gostaria de encerrar essa noite pedindo que Deus nos ilumine a todos, pedindo que nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso exemplo maior, que Ele possa permitir que a gente aprenda rapidamente as lições do dia a dia, para que possamos aproveitar de uma maneira melhor a nossa vida que foi nos programada, e para que nós possamos aumentá-la no sentido de uma forma saudável, para que a gente possa utilizar de todas as ferramentas que nos foi emprestada, ou mesmo por merecimento nesta vida, em prol do próximo. Que a nossa liberdade possa ser usada para ensinar ao próximo que todos temos a liberdade de errarmos, acertarmos, aprendermos. Vamos utilizar o conhecimento dessa noite para respeitar os limites e os erros daquelas pessoas que a gente vê na televisão, o presidente, o vizinho, o professor. As pessoas têm direito de errar. Então vamos aprender a respeitar os limites de cada um. Que nós possamos, a partir de agora, cada pessoa que cruzar conosco em nosso dia a dia, que nós possamos carregar um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão das limitações de cada um. E respeitar a liberdade que nos é dada a todos. Então todos temos direito a essa liberdade. E todos têm direito de acertar ou errar com essa liberdade. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais que nos acompanharam nessa noite, que iluminaram nossos corações e nossa mente para a compreensão do estudo dessa noite. Eu agradeço de coração a permissão que nos é dada para participar desse estudo, seja palestrando ou vocês que estão ouvindo. Obrigado a todos os espíritos que nos permitiram estar aqui neste momento, que nos permitiram e que nos iluminaram com a compreensão necessária. Que todos possam ter uma boa semana, que todos possam ter uma boa noite, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe, que Deus
nos ilumine a todos. Obrigado pela presença de vocês. Que seja feita sempre a vontade do nosso Pai acima de tudo. Que assim seja. Boa noite.